Se você acha que a agressão é imoral, parabéns, você é um anarquista. Ah, e bem-vindo ao Ideias Radicais. Existe uma ideia radical, e radical no sentido literal da palavra base para uma sociedade, para uma estrutura, que é o princípio de não agressão. O princípio de não agressão diz o seguinte: você é dono de você mesmo e daquilo que você faz, e eu sou dono de mim mesmo e daquilo que eu faço. Atacar você, forçar você a fazer algo com o seu corpo, ou privá-lo da sua propriedade do seu corpo, é violência, é agressão, e isso é imoral. A intenção por trás desse princípio é construir uma sociedade livre, construir uma sociedade onde uma pessoa não ataca a outra, onde não existe violência, onde pessoas interagem com as suas propriedades quando existe consentimento. Eu vejo vantagem em algo, você vê vantagem em algo e nós interagimos. Se você não vê vantagem, eu te deixo em paz e você me deixa em paz. A questão é que se você levar esse argumento até o final, você vai ver que o governo, o Estado, é imoral. Digamos que eu encontro uma mulher muito bonita e falo: nossa, como você é bonita, vamos bater os nossos genitais por um tempo? E ela fala: não. E eu forço ela. Bom, isso é estupro. Se eu chego pra mulher e falo: olha, a gente realmente deveria colidir os nossos genitais e eu tenho 6 caras aqui que concordam comigo, isso não só seria estupro, mas também formação de quadrilha. Se eu faço isso sob o argumento de que eu fiz uma pesquisa nacional e a maioria das pessoas concorda, né? Eu perguntei pra todo mundo e a maioria concorda que isso deveria acontecer, ainda é estupro. A mesma coisa vale pra propriedade. Se eu falo pra você: olha só, você tem uma carteira, mas eu acho que ela deveria ser minha, e eu forço você a me dar ela porque você aparentemente não achou isso uma boa ideia, não sei porquê, eu sou um cara tão legal. Se eu forço você, isso é assalto. Se eu forço você com base em que 10 ou 20 ou 100 pessoas concordam comigo, isso ainda é assalto. Se eu monto uma superestrutura e pergunto para um monte de gente, crio instituições, mas você não concorda com isso, ainda é assalto, ainda é violência, eu ainda estou te coagindo. É importante perceber que, no fundo, um governo, um Estado qualquer, tem violência no seu centro. Ele tem um monopólio sobre violência, ele tem um monopólio da violência. Ele pode atacar quem ele quiser, quando ele quiser, pelo motivo que ele quiser, e as pessoas que estão sendo atacadas não têm o direito de responder. O princípio de não agressão tem uma coisa muito fundamental. Você tem o direito de se defender quando você é atacado. Só que quando alguém tem um monopólio sobre a violência, um governo, um Estado tem um monopólio da violência, ele pode dizer: olha, eu vou te atacar e você não pode fazer nada sobre isso. Esse é o argumento para dizer que se você é contra a agressão, você é um anarquista. Porque se você acha que uma pessoa não tem o direito de compelir a outra a fazer ou entregar ou agir de uma certa forma, então você vê que o governo é simplesmente imoral. A proposta das pessoas que defendem o princípio de não agressão é uma sociedade livre. Eu colaboro com você, você colabora comigo. Se a gente não quiser colaborar, cada um segue no seu caminho. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro uma sociedade livre do que uma sociedade de violência. Mas é uma escolha pessoal. Claro, tem gente que vai dizer: não, mas e se a gente não puder obrigar as pessoas? A gente tem que, sabe, a gente precisa controlar as pessoas com violência, porque senão elas não vão se controlar. É absurdo achar que as pessoas vão colaborar pro ganho delas e não vão fazer isso. É ridícula essa ideia. Inclusive, a gente precisa assaltar, a gente precisa pegar parte das propriedades das pessoas para dar para quem não tem. Se a gente não puder fazer isso, como que a gente vai organizar uma sociedade? Bom, 2 respostas. A primeira é que, historicamente, sociedades livres e sociedades que respeitam o direito de propriedade privada são melhores para populações pobres, para pobres. Os pobres se desenvolveram muito mais em sociedades livres do que em sociedades fechadas. Mas isso é argumento para outro vídeo. O que eu quero falar, o que o argumento do princípio de não agressão diz é que se um Estado pode arbitrariamente, ou que no fundo é arbitrário, eles decidem e quem não gostou, azar. Existem dispositivos, mas vamos concordar, na hora que a polícia bate na tua porta não tem dispositivo. Se um Estado pode concordar, pode decidir que, olha então, a sua propriedade não é mais sua, na verdade a gente vai usar isso e você, no fundo não tem voz nisso, e se você discordar, azar, a real é que você não é dono de você mesmo. Você é só um servo para servir quando eles quiserem e pode ficar livre enquanto não é necessário. Mas quando eles precisarem,
Eles vão bater na sua porta e não se preocupe, você não pode recusar. Bem-vindo ao anarquismo. É mais legal por aqui.